Aleluia. Glorificado, exaltado o santo nome do Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo nesta noite, no livro de Romanos, capítulo de número 5, para a nossa meditação. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é Senhor, meu Deus e Pai. Fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, meu Deus e Pai, nossos corações, Senhor, meu Deus, nesta noite, Senhor, de renovação, de aliança, Senhor, meu Deus. Esta noite, ó Pai, a qual, ó Pai, traz a nossa memória, Senhor, meu Deus e Pai, o sacrifício na cruz. Traz a nossa memória, Senhor, meu Deus e Pai, tudo aquilo, ó Pai, que Cristo passou por mim, por você. Toda a dificuldade que Ele enfrentou, aleluia, mas Ele não negou, aleluia. Ele não parou a sua caminhada por causa dos levantes. Ele não parou a sua caminhada por causa da perseguição. Ele não parou a sua caminhada, aleluia, diante das dificuldades, diante dos problemas a qual o mundo enfrentava. Mas ele foi até o fim, aleluia, porque ele tinha um propósito para mim, um propósito para você, um propósito para que hoje nós estivéssemos aqui, aleluia, fazendo, aleluia, não a nossa vontade, mas a vontade dele, aleluia. A vontade, aleluia, de nós estarmos aqui fazendo a obra, aleluia, glória a Deus, a vontade, o propósito para que nós um dia herdássemos a vida eterna e fôssemos, aleluia, salvo, glória a Deus, aleluia. Por isso ele passou as dificuldades, ele enfrentou os problemas, por isso, aleluia, glória a Deus, nós estamos aqui, aleluia. E temos, aleluia, que seguir o exemplo de Cristo, aleluia, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, dos levantes, das perseguições, nós temos que nos manter de pé, firme na caminhada, firme na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque antes de nós passarmos por tudo isso, Ele passou por nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor Jesus, aleluia. Todos encontraram, diga amém. Romanos capítulo número 5, versículo de número 1. Glória a Deus, não era essa a mensagem, mas o Senhor mudou. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual agora recebemos a reconciliação. Amém? Amém. Glória a Deus, a igreja pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo és o nome do Senhor. Aqui vai falar da justificação. Aqui vai falar, do que Cristo ele passou, do que ele enfrentou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Então ele começa falando, sendo justificado pela fé. Pela fé, nós, aleluia, aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Pela fé, nós nos reconciliamos com o Pai. Outra hora, aleluia, nós não tínhamos esta oportunidade, aleluia, porque lá no passado, Adão, ele jogou fora a oportunidade que ele tinha, aleluia, ele jogou fora aquilo que o Senhor havia dado a eles, e por isso nós já estávamos condenados. Mas Deus, ele vem, aleluia, nos dando oportunidades, desde lá do princípio, aleluia. Quando o homem ele cai, Deus ele traz a promessa, ainda no livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo de número 15, aleluia, que nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia, não é isso? A promessa, a primeira promessa do Senhor, aleluia, depois da queda do homem, o Senhor dá mais uma oportunidade. O Senhor lhe promete que nasceria da semente da mulher, aleluia, glória a Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse aleluia, é Jesus Cristo de Nazaré. Esse que nasceu da semente da mulher, esse que veio ao mundo, aleluia, como homem, aleluia, para que nós não pudéssemos falar assim, mas ele era filho de Deus, ele tinha capacidade de passar por tudo, mas ele era filho de Deus, sim, 100% Deus, mas 100% homem também. O que nós passamos, o que nós sentimos, ele também sentiu, aleluia. Ele também se entristeceu, aleluia. Ele foi, aleluia, julgado pelos homens, caluniado, aleluia. Mas ele não deixou de ir até o final por mim e por você. Então fala, sendo justificado pela fé, hoje nós temos paz com Deus, aleluia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, através de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos o livre acesso para falar com Deus, para buscar a Deus, aleluia, para expor para Deus os nossos problemas. Antes, aleluia, o povo de Deus elevava a necessidade dele para os, aleluia, sacerdotes. Os sacerdotes entravam dentro do templo, aleluia, dentro do Santo dos Santos, intercedia. Mas hoje nós temos acesso direto com o Pai, através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava ali na cruz do Calvário, quando, aleluia, ele entregou o seu Espírito, o véu, ele se rasgou, pelo acesso, para que nós buscássemos, tivéssemos acesso total ao Pai. Então, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso, pela fé, a esta graça. E quem é a graça? Jesus Cristo. Temos acesso pela fé a essa graça. Então, hoje nós vivemos pela graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes ou não estamos firmes? Estamos firmes ou não estamos firmes, igreja? Aleluia, estamos firmes porque hoje que nós estamos aqui. Mesmo, aleluia, diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas, mesmo diante do levante, nós estamos aqui. Nós somos os remanescentes. Aleluia, nós ainda podemos ser chamados aqueles que estão perseverando. Porque quantos poderiam estar aqui e não estão? Quantos que deixou a luta parar eles?
deixou a enfermidade que veio aí parar eles. Aleluia. Quantos não tiveram força mais para voltar para a igreja depois da Covid-19, né? E ela continua parando, muitos ainda, aleluia, continuam parando, se esfriando, mas a palavra de Deus, ela está se cumprindo, porque o Senhor, Ele fala que a ciência, ela se multiplicaria, e o amor de muitos esfriaria, aleluia, e tem se esfriado, o amor de muitos, aleluia. Então, o apóstolo fala assim, pela qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Ficamos felizes na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É verdade? Nós nos gloriamos nas tribulações, quando chega a tribulação, nós murmuramos, nós reclamamos, nós perdemos a força. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é dado a nós. Então ele fala aqui que nos gloriamos, mas nem todos. É muito difícil gloriar na tribulação. Aleluia. É muito difícil se gloriar na hora que está passando por luta. Hebreus, capítulo número 10, versículo de número 12, deixa eu ver se eu vou achar. Glória a Deus. Hebreus 10, 12, ou é 12, 10. Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Hebreus 12, 10, fala assim: porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser praticantes da sua santidade. Então Deus, Ele nos corrige para que nós sejamos praticantes da santidade dele. Deus, Ele nos corrige, aleluia, vem a tribulação, aleluia, na nossa vida, vem a correção de Deus na nossa vida, para que nós venhamos nos arrepender e venhamos ser participantes da sua santidade. Porque aqueles verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser praticantes da sua santidade. Aleluia. Hebreus 12, 10. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele pega mais pesado um pouquinho. Aleluia. Ele fala assim, capítulo de número 5, versículo de número, aleluia, 3 adiante. Eu vou ler a questão do 3 adiante então. Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já julguei como se eu tivesse presente a respeito daquele que faz tal ato. Aqui vai falar da imoralidade. Não está falando da imoralidade daqueles que estão lá fora, não. Ele está falando aqui, na carta aos Coríntios, aqui, está falando da imoralidade para aqueles que estavam dentro da congregação, dentro do templo, aqueles que conheciam a palavra do Senhor. Então fala assim: pois eu na verdade, aleluia, glória a Deus, pois eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito,
já julguei como se eu tivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que pratica tal ato, aleluia, seja entregue a Satanás, para que Satanás venha, aleluia, para que ele venha passar por tribulação, para que ele venha passar ali por dificuldade, mas que a carne dele seja destruída ali, para que no dia que Jesus vir, o Espírito dele seja salvo. Aleluia. Então tem luta, aleluia, tem luta que vem na vida da pessoa, que é para a pessoa realmente buscar ali o arrependimento, entender ali que ele está errado, aleluia, para que a carne ela venha ser destruída e o Espírito ele venha vivificar. O Espírito ele venha estar pronto no dia que Jesus ele voltar para levar a igreja dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor, porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Aleluia. Estando nós ainda sem força, estando nós ainda no domínio do pecado, estando nós ainda naquela situação miserável a qual nós vivíamos, que nós achávamos que tudo estava certo, aleluia, veio Jesus e morreu por nós pecadores, morreu pela nossa transgressão, foi pisado, aleluia, mas nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus. Não é assim que fala lá em Isaías 56? Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras hoje temos a oportunidade de fazer o melhor, de viver o melhor do Senhor. Então morreu, aleluia, por nós que éramos ainda ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas nem pelo homem bom quem vai dar sua vida, até mesmo por um homem bom. Ele fala assim, talvez alguém ouse morrer por um homem bom, mas Jesus não. Jesus ele veio, pagou o preço e morreu pelo homem pecador. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Seremos salvos da ira de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem poder, aleluia, para salvar, para libertar, para transformar, para abrir porta. Só Jesus tem poder para tirar, aleluia, do pecado. Só Jesus Cristo tem o poder para transformar a vida do homem. Só Jesus Cristo tem poder para libertar o homem do caminho das drogas, do caminho da prostituição. Só Jesus Cristo tem poder para entrar com a cura física, com a cura espiritual na vida do homem. Quantos estão por aí que precisa, aleluia, de uma cura espiritual? Muitos precisam de uma cura espiritual, aleluia. E Deus, aleluia, ele enviou Jesus para que essa cura ela viesse a operar na vida dos seus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se nós sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos regozijemos, nos alegremos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Aleluia. Então nós recebemos a reconciliação
Por isso nós estamos aqui hoje, para, em memória do Senhor Jesus Cristo, participar do corpo, aleluia, e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde o pão, ele representa o corpo, e aleluia, o suco da uva representa o sangue, aquele sangue derramado, aleluia, dentro, aleluia, que sangue derramado na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida. É muito sério, aleluia, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que estar com o coração limpos, com o coração, aleluia, verdadeiramente voltado para o Senhor. Em Coríntios, aleluia, em capítulo 5, versículo de número 7, fala assim, ó: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, celebremos a festa, não com fermentos velhos, mas com fermentos, nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com os pães não fermentados da sinceridade e da verdade. Aleluia. Então, que nós celebremos este momento, aleluia, não com o coração, não com a vida fermentada, não com o fermento antigo, mas com o fermento novo, aleluia, como Cristo, aleluia, Ele nos fez por nós, como nós deixamos de ser aquela velha criatura e nos tornamos uma nova criatura no Senhor Jesus. Um coração como Jesus nos ensinou, um coração perdoador, um coração amoroso, um coração voltado para o próximo, um coração, aleluia, sincero. Não é assim que ele fala aqui? Coração sincero e na verdade, diante do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não vou mais estender, porque a palavra, a hora já não espera, nós temos a ceia do Senhor nessa noite ainda. O que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, mas, aleluia, buscar o Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tribulação, fazer como o apóstolo Paulo ele falou: regozijai-vos, aleluia, na tribulação, aleluia, glorificai o Senhor na tribulação, porque tem coisa que vem na nossa vida que é para nós chegarmos mais perto do Senhor, que era para nós ver quando nós precisamos do Senhor e nós endireitarmos nossa vida, que é melhor a nossa carne ela ser destruída neste mundo e Jesus voltar e nós tivermos com o Espírito preparado, do que nós, aleluia, morrer na situação que às vezes nós nos encontramos e ir para o inferno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando cada vida no nome do Senhor Jesus. Eu passo aqui.